tudo bom? Eu me chamo Josué Lacerda, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Imunologia Básica Aplicada pela Universidade Federal do Amazonas. E essa pequena videoaula eu vou estar mostrando o processo de migração dos leucócitos, algumas moléculas que estão envolvidas, as funções dessas moléculas, bem como o processo em um todo. Bom, essa imagem aqui ela é bem legal porque ela traz de uma forma bem resumida algumas etapas do processo de migração dos leucócitos, como aqui o alojamento das bactérias através do rompimento da barreira epitelial que teve algum dano. Então essas bactérias em amarelo acabam se alojando e liberando algumas toxinas, como vocês podem ver em vermelho. Essas toxinas elas acabam estimulando algumas células residentes, como o caso aqui dos mastócitos. Esses mastócitos, uma vez reconhecendo essas toxinas, eles são estimulados a produzir outras proteínas, como é o caso das estaminas, essas bolinhas em azul. Então, essas bolinhas em azul, elas são responsáveis por estar causando a vasodilatação e facilitando a permeabilidade de células que saem da corrente sanguínea e vão para o sítio de infecção, como são os casos aqui dos neutrófilos, como são os casos de outras células que estão passando na corrente sanguínea. Então, essas células acabam se alojando aqui e fazendo o que nós chamamos de diapidese, que é a passagem da corrente sanguínea para o local de infecção. E elas estão ali justamente para desenvolver suas funções biológicas, como a fagocitose e secreção de outras proteínas que vão estar atuando ali no local da infecção. Bom, algumas moléculas que estão envolvidas na migração dos leucócitos são as selectinas. As selectinas são moléculas de adesão que são ligadas a carboidrato com baixa afinidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando tem uma selectina se ligando ao carboidrato, elas se ligam e logo elas se rompem. Elas se ligam e logo elas se rompem. Esse processo é muito importante para que aconteça o rolamento dos leucócitos na parede do vaso. E algumas selectinas que são conhecidas hoje são a P-selectina, a E-selectina e a L-selectina. E elas são expressas nas células do endotélio, na presença do produto como histamina, trombina, TNF ou interleucina 1. Então, na presença desse produto, as células do endotélio elas expressam em suas superfícies as selectinas que vão se ligar a carboidratos das células do sistema inato, como neutrófilos e monócitos. E também esses carboidratos são expressos em células do sistema adaptativo, como as células T e B naive. Então, isso tudo favorece o processo de migração dessas células para o local de infecção. Bom, uma outra molécula envolvida nesse processo e também muito importante é as integrinas, que são proteínas heterodiméricas que medeiam a ligação célula com célula. Ou seja, diferente das selectinas que elas se ligavam e logo se rompiam, as integrinas não. Elas vão ligar célula com células e vão manter essas células ligadas ali. E a exicam, conhecida também como CD54, elas são expressas em células endoteliais que foram ativadas por histamina, trombina, interleucina 1 ou TNF. E as LFA1 ou CD11A, CD18, elas são expressas em leucócitos. Bom, aqui a gente tem uma imagem de uma integrina que são expressas em leucócitos. A princípio, elas são expressas com uma baixa afinidade, com um envelope dela ali escondidinho, guardadinho. E quando acontece a ativação dos receptores de quimiocina nos leucócitos, essas integrinas elas se estendem essa parte aqui, ela expõe essa parte e que vai causar a alta afinidade, ou seja, é aqui que vai acontecer a ligação dela, justamente aumentando a afinidade para que
essa ligação não se quebre como as selectinas. Então, isso é muito importante para que os leucócitos eles ficam presos ali às células do endotélio para que haja a diapidese, que é a mudança, é a mudança do vaso sanguíneo para o local de infecção. Isso é muito importante no processo de migração dos leucócitos. Bom, a gente já viu as selectinas, as integrinas, agora vamos ver as quimiocinas, que é uma grande família de citocinas estruturalmente homólogas, que estimulam o movimento dos leucócitos e regulam a migração dos leucócitos do sangue para o tecido. Ou seja, as quimiocinas são quimioatraentes, elas vão desempenhar o papel ali, a função de atrair outras populações de células para determinado local onde ela está sendo produzida. E algumas funções delas são o recrutamento dos leucócitos, aumentam a adesão, essa adesão aqui pode ser via integrina, aumentando a afinidade de integrinas, elas vão ser responsáveis também pela migração dos leucócitos e regulação dos tráfegos do tráfego dos linfócitos, juntamente também com a migração das células dendríticas, que são células apresentadoras de antígeno. E aqui eu trouxe um quadro onde tem algumas quimiocinas e os seus receptores, mas a gente não tem que decorar todas essas quimiocinas e os seus receptores. O que a gente tem que saber é que quimiocinas elas vão ativar um determinado receptor e que elas podem compartilhar os receptores, como é o caso aqui da quimiocina CCL4, que ela se liga ao receptor CCR5 e a CCL5 também vai compartilhar o mesmo receptor. Então isso é muito interessante porque acontece ali tipo um processo dinâmico que pode recrutar diversos tipos de células ou, em alguns casos, somente uma determinada população é mais favorecida nesse processo de migração. Bom, a gente já viu algumas moléculas que estão envolvidas nesse processo de migração dos leucócitos, bem como algumas de suas funções biológicas. Agora a gente vai ver como é que acontece a dinâmica desse processo. Para explicar, eu dividi ele em 4 partes, onde a primeira é o rolamento e a adesão. Isso acontece porque essas células do endotélio, que foram estimuladas por trombina e estaminas, elas vão causar vasodilatação, que vai resultar no fluxo mais lento, no fluxo sanguíneo mais lento. Como consequência, os leucócitos, que são células mais pesadas que as hemácias, eles tendem a cair e se aproximar mais do endotélio. E com essa aproximação, acaba acontecendo a ligação das selectinas aos carboidratos dos leucócitos. E essa ligação, que é uma ligação de baixa afinidade, que elas se ligam e logo se rompe devido ao fluxo sanguíneo, faz com que os leucócitos fiquem rolando sobre as células do endotélio. E esse rolamento, ele vai causar uma ligação mais forte, que é mediada pelas integrinas. E essa ligação mais forte das integrinas faz com que os leucócitos eles fiquem fixos naquela célula endotelial, eles se liguem célula com célula e fiquem fixos ali, os leucócitos, sobre as células endoteliais. E essa fixação favorece a diapidese, onde acontece uma permeabilidade, onde as células do endotélio elas se afrouxam para facilitar que os leucócitos eles façam a transmigração, que é a saída desse vaso sanguíneo justamente para o local que está acontecendo a infecção pelo micro-organismo. E após essa diapidese, acontece o que a gente chama de migração, que é devido à concentração de gradiente. Ou seja, essa célula, esse leucócito, ele migrou para cá. Aqui tem uma baixa concentração de gradiente. Então, ele vai se migrar até a fonte de concentração desse gradiente, que é onde está acontecendo a infecção
do micro-organismo, onde o micro-organismo patogênio que está causando essa infecção se alojou e as células estão ali tentando combater esses micro-organismos. Então, esse processo que eu acabei de explicar é o processo de migração dos leucócitos. Esse processo é muito importante para que haja inflamação, justamente para combater esse agente patogênico que se instalou naquele local. Bom, nesse fragmento desse vídeo retirado do YouTube, mostra um experimento em um camundongo que relata basicamente como acontece essa rolagem desse leucócito sobre a parede do endotélio. Is observed directly in an anesthetized mouse. The up and down movement of the frame is due to the mouse's breathing. 2 blood vessels are shown. Bom, essa foi a minha pequena aula de migração dos leucócitos. Espero que vocês tenham curtido bastante e que tenham aprendido um pouco mais sobre a imunologia básica.